se o sistema acha que vai intimidá-los com pressão de TSE, com a DPF 365 na mão do Alexandre de Moraes agora que está cobrando por meio da PGR explicações, que eles estão muito enganados. Que esses governadores vão escutar a voz do povo. E a voz do povo está me parecendo muito clara, né? Querem ver operações contra terroristas. Não querem que a polícia fique enxugando gelo, prendendo e a justiça soltando esses marginais que atormentam a vida do povo. E o presidente Lula vai decretar GLO, Garantia da Lei e da Ordem. As Forças Armadas assumirão a segurança da capital. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Zuco cobra demissão de diretor da PF após operação no Rio. É isso mesmo. O líder da oposição na Câmara, o deputado Zuco, afirmou nesta quarta-feira que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deveria pedir demissão imediatamente, após admitir que a PF foi comunicada sobre a operação contra o Comando Vermelho, mas decidiu não participar. Abre aspas. A declaração de Andrei Rodrigues, admitindo que a Polícia Federal foi consultada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e se negou a participar da operação, é um escândalo e uma vergonha nacional. Fecha aspas. Afirmou o parlamentar. Segundo o Zuco, o governo federal lavou as mãos enquanto policiais civis e militares colocavam a vida em risco enfrentando criminosos fortemente armados. Ele acusou o presidente Lula de omissão e disse que o Planalto negou 3 vezes o pedido de blindados feito pelo governador Cláudio Castro. Você concorda com Luciano Zuco? Deixe aqui nos comentários. E a justiça, em vez de ajudar a combater o crime organizado, eles combatem quem combate o crime. Olha só que grande coincidência. Logo agora, o TSE marca a data de julgamento que pode caçar Cláudio Castro. Na próxima terça-feira, dia 4, o Tribunal Superior Eleitoral irá analisar uma ação que pode resultar na cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. O julgamento foi marcado pela presidente da Corte, Carmen Lúcia, e envolve supostas contratações irregulares de servidores públicos às vésperas das eleições de 2022. O governador e o deputado chegaram a ser absolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio, mas o Ministério Público recorreu ao TSE. Tanto Cláudio Castro quanto Rodrigo Bacelar negam as acusações. Caso sejam condenados, eles também devem ficar inelegíveis por um período de 8 anos. Mas tudo isso é apenas coincidência. E, como Gustavo Lopes já havia antecipado, coincidência parece que não existe. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para terça-feira o julgamento de uma ação que pode caçar o governador Cláudio Castro. A data foi definida pela ministra Carmen Lúcia após a liberação da relatora Isabel Galotti. A ministra encerra seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral em menos de um mês e liberou os casos prioritários para julgamento. A definição, curiosamente, acontece um dia após a mega operação que resultou em cerca de 120 mortes no Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu a cassação de Castro e do vice-governador. A acusação é de suposto abuso de poder político e econômico em financiamento de projetos. O caso envolve a Fundação CEPERJ e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro durante as eleições de 2022. O timing do julgamento levanta suspeitas de perseguição política. E, como já está demonstrado, Rodrigo Constantino, no judiciário brasileiro de hoje em dia, se você tiver meia prova, ela vale como prova concreta para você pegar quem o sistema de poder deseja pegar. Parece que o Cláudio Castro entrou como bola da vez. E aí vem ficar aquela dúvida. O processo está andando com ele rápido agora, porque o Cláudio Castro fez a mega operação, ou o Cláudio Castro fez a mega operação sabendo que iam rifar ele no Tribunal Superior Eleitoral? Está valendo tudo, né? Primeira opção, né? Uma operação dessas
não é decidida da noite para o dia. Inclusive, o próprio governador disse que acha impossível não vazar, porque hoje em dia ele tem que comunicar inúmeros órgãos, entidades e tudo, né, para poder realizar uma operação desse monte. Então, me parece perseguição, né? A suspeita é muito clara. Turma de direitos humanos já está pedindo a cabeça do governador. Eu acho que eles precisam manter a narrativa da esquerda, né? Apesar de eu ter falado na minha primeira fala que acho que vai haver um recuo ao perceber o sucesso da operação perante o povo, tem um abismo sendo criado entre a esquerda radical e a população em geral, né? Mas eles vão para cima do governador. Eles não podem permitir que operações dessa magnitude sejam aplaudidas e defendidas pela população, senão daqui a pouco o que vai ser da vida dos traficantes, dos narcoterroristas? Né? Vai ser uma vida bem mais difícil. Por outro lado, Serrão, os governadores associados à centro-direita, eles precisam se manifestar. Eu vi que o Zema já o fez, o Caiado, acho que o Tarcísio demorou demais ou ainda não se manifestou, o que é um erro grave. Os governadores têm que mostrar alinhamento com essa política de confronto de polícias estaduais com a bandidagem. Isso é um problema que assola não só o Rio de Janeiro, em que pese o Rio está numa situação peculiar, pela geografia, pelo histórico, desde Brizola, passando por Fachin, com a DPF 365, quer dizer, tudo conspirando contra a polícia demonizada, né? Terra da Globo, dos artistas, o Rio é um experimento social fracassado, onde a mentalidade da bandidolatria, do coitadismo, vingou. Mas é um problema que vem preocupando o país todo. São Paulo, com as periferias, tem vários problemas, o Nordeste e por aí vai. Então, os governadores, principalmente do Centro-Sul, né, e do Sudeste, precisam mostrar união nesse momento. União política. Sair em defesa do governador para mostrar que ele não está sozinho, que isso não foi um caso isolado do Rio de Janeiro e que, se o sistema acha que vai intimidá-los com pressão de TSE, com a DPF 365 na mão do Alexandre de Moraes, agora que está cobrando, por meio da PGR, explicações, que eles estão muito enganados. Que esses governadores vão escutar a voz do povo. E a voz do povo está me parecendo muito clara, né? Querem ver operações contra terroristas. Não querem que a polícia fique enxugando gelo, prendendo e a justiça soltando esses marginais que atormentam a vida do povo. Veja, a gente tem que lembrar da causa da operação. Né? Por mais que ela tivesse estudo inteligente, de inteligência por meses e tudo, havia mais de 100 mandatos de prisão em aberto. Quando a polícia vai lá para executá-los, para prendê-los, que tem que prender os bandidos, afinal de contas, né, ela é recebida com um arsenal de guerra, com fuzis, foram 100 apreendidos em média. Então, não há como você, sendo polícia, ser recebido com tiros de fuzil e cantar Imagine, soltar bolas de sabão e oferecer flores a esses marginais altamente armados. Então é estarrecedor ver Jandira Fegali e companhia falando que é possível usar a inteligência para não disparar um tiro. Eu adoraria que os sociólogos da Globo News, figuras bem esquisitas, explicassem como combater traficantes armados com fuzis que recebem a polícia com fuzil sem dar tiro de volta. Então isso é uma loucura. Isso é um disparate. Eu acho que os governadores precisam mostrar união e mostrar que não vão se dobrar à pressão do sistema nesse momento. Você está ligado no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou um cemitério clandestino do Comando Vermelho no Morro do Jordão. Junto a ele, um poço de 30 metros, onde os cadáveres eram jogados. O Comando Vermelho agora também administra cemitérios. A gente só não sabia disso. Os investigadores encontraram esqueletos humanos e crânios
lançados no buraco pela facção. Os direitos humanos não falaram nada, não vão falar nada sobre isso. É isso mesmo? Num outro caso, no Ceará, a Antônia Ione Rodrigues foi executada a tiros após recusar envenenar policiais. 4 homens do Comando Vermelho invadiram a casa dela e mataram a cozinheira na frente da filha de 12 anos de idade. Ela trabalhava para a PM e repassava informações sobre membros de facções. O Comando Vermelho decretou a morte dela por colaborar com a polícia e se recusar a envenenar a comida dos policiais. 2 homens e um adolescente foram presos apontados como líderes do tráfico. Descobertas expõem a atuação terrorista do Comando Vermelho em escala nacional. Mas vamos lá, Gustavo Lopes, o tema que é o tema fascinante. Você falar que aquele cara guerrilheiro do morro, aquele pobre que porta o fuzil, que fica ali no dia a dia da guerra, confundir aquele ali, ou então o gerente dele, como o traficante. Não, não é esse o traficante. A gente tem que saber quem é que banca a logística maior disso aí. Isso é gente graúda, é transnacional, é um esquema muito maior. Então, a gente fica o tempo todo enxugando o gelo. Na verdade, quando você vai fazer o confronto que aconteceu no Rio, foi mais um enxugamento de gelo. Mas é aquele enxugamento de gelo que ninguém aguenta mais. A ação da polícia foi necessária porque ninguém aguenta mais. O Rio de Janeiro ontem viveu um dia de terror. As pessoas foram para casa mais cedo, de noite não tinha viva alma na rua. Ninguém tinha coragem de andar na rua. Então, isso não é normal, isso não pode ser aceito. E cadê os direitos humanos para falar disso? Cadê essa história do cemitério do Comando Vermelho? É assustadora. Esse caso do Ceará, apavorante. E aí, cadê direitos humanos? Não vão falar nada? Não é possível, Gustavo. Não chega a ser surpresa, né? Porque esse pessoal dos direitos humanos, essas ONGs todas aí que, né, clamam por direitos humanos, são braços, né? São braços políticos de movimentos da esquerda. Sempre foram. Da ONU até a ONG de bairros, todas elas são hoje movimentos ocupados pela esquerda. Então, obviamente que eles compõem essa narrativa política de dizer não, a polícia está matando trabalhadores, e aí eles pegam aqueles corpos enfileirados lá e tiram, como tu disse na escalada, né? Tiram a roupa para não mostrar que eram combatentes, e claro, tu tem razão, ali é só a pequena ponta, né? Isso é a pequena ponta do iceberg, esse problema é muito maior. Esse é um problema, inclusive, de soberania, porque, né, agora o Lula resolveu falar tanto em soberania, que defende a soberania, pois dentro dessas áreas ocupadas, a soberania é dos criminosos, a soberania é do Comando Vermelho, assim como o PCC tem as suas áreas, assim como várias outras facções no Brasil têm as suas áreas em que eles são soberanos, não é o Estado. Então cadê a soberania da sociedade brasileira, que deveria ser protegida pelo Estado? Então, para isso não serve a soberania, né? Então é óbvio que se trata de grupos terroristas. Esse caso dessas covas coletivas, isso é macabro, isso é coisa de regimes totalitários, não só terroristas, mas também totalitários, de fazer covas coletivas. E, obviamente, que os direitos humanos, essas ONGs, ou até esses deputados, né, do PSOL, que são tão preocupados com essa temática, eles não vão se manifestar, porque eles fazem parte, cada um ali nesse teatro macabro tem o seu papel. E o papel dos políticos nesse momento é ou negar, se fazer de desentendido, que é o que o governo federal tem feito, ou partir para o ataque, como muitos parlamentares de esquerda têm feito em relação ao governador, em relação à polícia do Rio de Janeiro, que é uma polícia heróica, que está há anos e anos batalhando, né, contra esse crime, enxugando gelo, como tu bem disse, porque esse domínio, isso já vai até além do tráfico, né, porque é um domínio hoje territorial que dali eles tiram seu sustento, eles sequestram, fazem a população de refém, e quem não joga dentro das regras que eles estipulam é morto, como aconteceu com essa cozinheira lá no Ceará, onde também o Comando Vermelho está dominando. É o que acontece com quem vai contra o sistema organizado por esses caras. Então, assim, o Estado não entra ali, não é porque o Estado só entra para dar tiro, não, porque esses caras tomaram conta. Esses caras tomaram conta, fazem as próprias leis, têm os seus próprios tribunais, e ali, direitos humanos, só depois para sair em foto no jornal, quando eles estão lá, estirados no chão, com cara de coitadinho. Mas, como tu falou, isso não cola mais. E o presidente Lula vai decretar GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Só que não vai ser no Rio de Janeiro, não. Vai ser em Belém do Pará, durante a COP30, no mês de novembro. Foi o que confirmou o governador do Pará, Helder Barbalho.
As Forças Armadas assumirão a segurança da capital paraense durante toda a conferência climática. O governador aliado de Lula conseguiu a GLO facilmente para proteger as autoridades internacionais que ali não sofrem perigo nenhum, a não ser que apareça alguma onça ali que saia do meio da floresta para comer alguém. Fora isso, não vai acontecer. Porém, Lula declarou em 2023 que não decretaria GLO no Rio de Janeiro, vamos chamar o VAR, lembrar do Lulinha, em 2023 ele disse que não decretaria GLO no Rio de Janeiro enquanto ele fosse presidente. Ele declarou na época: não quero forças armadas nas favelas brigando com bandidos. Cláudio Castro, governador do Rio, teve 3 pedidos de ajuda negados pelo governo federal. O governo só autorizou a transferência irrisória de 10 presos para presídios federais. Isso não basta, isso não resolve nada. É mais uma jogada enganadora do Lula, né, Rodrigo Constantino? Sem dúvida, Serrão, sem dúvida. Tudo nessa COP do Pará é vergonhoso, né? Tudo. A escolha do lugar, o preço das coisas, as várias autoridades que declinaram. E aí agora vai culminar com uma GLO para proteger essas autoridades internacionais, né? Sabe-se lá exatamente de que ameaça. Onde realmente está precisando de coordenação, de ajuda federal, o governo do Rio pediu 3 vezes ao menos e foi recusada a ajuda. Hoje, inclusive, como já lembrou o Gustavo, o delegado da Polícia Federal desmentiu o ministro Lewandowski na sua cara. Ele ficou perdidinho de onde colocar a narrativa quando ia simular ali que não sabia de nada, que nada foi avisado e tudo mais. Então, onde precisa... E veja, vamos lembrar que o plano de segurança desse governo é um plano centralizador. Eles querem tirar a autonomia dos governadores. Porque se eles tivessem o comando total, uma operação dessas nunca sairia do papel. Eles protegem os bandidos. Basta ver onde a turma do PT controla a segurança há mais tempo. Por exemplo, Bahia, Salvador. Então, eles não querem ajudar os governadores, que estão realmente em estados com situações deflagradas de guerra civil velada, ou não tão velada assim, né? Então, tudo nesse governo federal é fora de hora, é fora de ordem, porque eles têm um mapa de voo totalmente equivocado. Eles querem ajudar quem não precisa e eles não querem ajudar quem mais precisa. Por quê? Porque eles têm uma visão de mundo deturpada de que os bandidos do Rio de Janeiro são vítimas da sociedade. Esse ato falho, essa gafe do Lula, não tem pano suficiente que a imprensa possa passar, ele mostra, na verdade, o que pensa, o que sente o presidente. Inclusive, Serrão, uma aposta feita pelo nosso amigo Silvio Navarro, né? Muito boa, eu quero ver alguém querer pegar outra ponta da aposta, né? É de que no ano da eleição vai ser proibido lembrar do que o Lula disse, pelo TSE. Não é sem precedente. Nós vimos jornais importantes não poderem lembrar dos elos históricos do Lula com ditadores comunistas. E uma das primeiras coisas que ele fez foi estender um tapete vermelho para o Maduro, que hoje ele defende com unhas e dentes. Então eu não duvido nada, muito pelo contrário, que nós fiquemos proibidos, vetados, de lembrar o que disse o Lula acerca dos traficantes como vítima dos usuários, porque pegou tão mal, que aí não tem pano suficiente da mídia, vai ter que ser o pano supremo mesmo. Vai ser aquele papelzinho marrom, o envelopinho marrom que chegava nas emissoras, chegou um montão pra gente na Jovem Pan. Você tá fora do Brasil, você não recebeu, mas a gente recebeu aqui e receberam por você. Rodrigo, para você, era dessa grossura a quantidade de envelopinho marrom com a tal da representação eleitoral, né? Reclamação de investigação eleitoral, por declarações Serrão, que a gente só falava a verdade, não tinha nada de mentira ali. Quase todas assinadas pelo escritório de Zanin, que virou depois o ministro do Lula no Supremo. Que fez um belo trabalho como advogado eleitoral. E
A Justiça Eleitoral também fez um belíssimo trabalho, né, de vir para cima da gente. E o precedente já está aberto para se repetir. De novo, a oposição brasileira está de brincadeira, não está entendendo que o jogo perigoso é o mesmo. É o mesmo.